Bom dia, tudo bom? Estamos aqui mais uma vez. Bom dia a todos. Bom dia. Um pouquinho escuro, né? E é porque eu tô num lugar bem iluminado. Então, bom dia a todos, né? Mais uma vez estamos aqui para dar início à live do Evangelho. Acho que meu áudio tá aqui também. Então, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estarmos todos juntos no dia de hoje, né? Para falar sobre um tema muito importante, que é o tema que nós temos hoje. Tá até no cantinho, sentado na cadeira de amamentação do bebê, porque eu não consigo mais sentar, ficar confortável em todo lugar. Mas nosso tema hoje, a felicidade não é desse mundo, é um tema muito importante, né? Todos, na verdade, são importantes. É porque eu tô achando escuro, Cris. Mas o outro posicionamento que eu ficava era na cama. E a cama eu não consigo mais. Eu fico com muita dor no quadril. Minha gente, eu tô com o nariz até inchado. A felicidade não é desse mundo. Ela é um tema muito ambíguo. Assim, a gente discute muito até onde a extensão, né, desse tema ele abarca. Mas a gente vai conversar um pouquinho sobre múltiplas perspectivas, múltiplos entendimentos em relação ao que é felicidade. Então vamos começar com a nossa oração, agradecendo a Deus. Vocês como estão acostumados, né? De manhã eu tuço um pouquinho, enguio, né? Vamos começar agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos todos juntos no dia de hoje e agradecer principalmente ao fato de que estamos aqui conscientes do nosso papel, ou aprendizes que somos desse papel. Então, quem tiver e se sentir confortável pode fechar os olhos, elevar o pensamento a Deus. Nádia, mas eu estou num lugar que é complicado. Coloca a mãozinha assim em cima do olho, né? E dá uma disfarçada para pelo menos se conectar um pouquinho com a espiritualidade amiga no sentido de preparar o coração para a semente. Porque no nosso dia a dia a gente fica tão aperreado, tão corrido, tão estressado. E esse estresse, essa correria, ele bloqueia o acesso da espiritualidade amiga. Então, quando a gente orienta a fechar um pouquinho os olhos, é no sentido de concentrar e permitir que essa espiritualidade ela atue no nosso padrão vibracional. Então, obrigado, meu Deus, obrigado, espiritualidade amiga, obrigado a todos aqueles que nos servem, que nos dão suporte. Estamos aqui novamente, aprendizes que somos da nova era e da boa nova. Assim seja. Então, eu vou começar. Bom dia, Pri. Eu vou começar fazendo a leitura do Evangelho, né? Geralmente eu começaria fazendo uma explanação, uma discussão sobre a questão da felicidade, mas hoje eu vou optar para a gente conversar partindo dessa fala do Evangelho, porque eu acho que ela é muito particular, né? Nem todas as partes do Evangelho elas são muito claras, até porque cada uma delas é discutida por uma espiritualidade, né, diferente, mas especificamente essa, ela é extremamente clara. Então eu vou pegar para vocês. Meu computador está um pouquinho longe, eu estou sem óculos para variar, mas vai dar certo. Então, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, instruções dos espíritos. A felicidade não é desse mundo, item 20. Não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim, exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso, meus caros filhos, prova melhor do que todos os raciocínios possíveis a verdade máxima dessa parte do Eclesiastes que diz: a felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a florida juventude são condições essenciais à felicidade. Digo mais, nem mesmo reunidas essas três condições tão desejadas, porquanto incessantemente se ouvem,
no seio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades se queixarem amargamente da situação em que se encontram. Diante de tal fato, é inconcebível que as classes laboriosas e militantes invejem com tanta ânsia a posição das que parecem favorecidas de fortuna. Neste mundo, por mais que faça, cada um tem a sua parte de labor, ou seja, a sua parte de trabalho e a sua miséria. Sua cota de sofrimentos e de decepções, onde facilmente se chega à conclusão de que a Terra é um local de provas e expiações. Assim, pois, os que pregam que ela é a única morada do homem e que somente nela e numa só existência é que se cumpre alcançar o mais alto grau de felicidade que a natureza comporta, iludem-se e enganam os que os escutam, visto que demonstrado estar por experiência secular que só excepcionalmente este globo apresenta condições necessárias para a completa felicidade do indivíduo. De forma geral, podemos afirmar que a felicidade é uma utopia, a cuja conquista as gerações se lançam sucessivamente, sem jamais terem alcançado êxitos, sem jamais terem alcançado. Se o homem ajuizado é uma raridade neste mundo, o homem absolutamente feliz jamais foi encontrado. Então, em que consiste a felicidade na Terra? É uma coisa tão efêmera para aquele que não tem a guiá-lo à ponderação que por um ano, um mês, uma semana de satisfação completa, todo o resto da existência é uma série de amarguras e decepções. E notai, meus caros filhos, que eu falo dos venturosos da terra, dos que são invejados por essa multidão. Conseguintemente, se a morada terrena é peculiar às provas e expiações, é forçoso que se admita que há moradas mais favorecidas, onde o espírito, conquanto esteja aprisionado na carne material, possui em toda a plenitude os gozos inerentes à vida humana. Tal a razão porque Deus semeou no vosso turbilhão estes belos planetas superiores, para os quais os vossos esforços e as vossas tendências vos farão gravitar um dia, quando vos achardes suficientemente purificados e aperfeiçoados. Todavia, não deduzais das minhas palavras que a terra esteja destinada para sempre a ser uma penitenciária. Não, certamente não. Dos progressos já realizados, podeis facilmente deduzir os progressos futuros, e dos melhoramentos sociais já conseguidos, outros novos e mais fecundos acontecerão. Essa a tarefa imensa cuja execução cabe à nova doutrina que os Espíritos vos revelam. Assim, pois, meus queridos filhos, que uma santa emulação vos anime, que cada um de vós se despoje do homem velho. Deveis todos consagrar-vos à propagação desse espírito que já deu começo à vossa própria regeneração. Corre-vos o dever de fazer que os vossos irmãos participem dos raios da sagrada luz. Mãos, portanto, à obra, queridos filhos. Que nesta reunião solene todos os vossos corações aspirem a esse grandioso objetivo de preparar para as gerações por vindouras um mundo onde já não seja vã a palavra felicidade. Então, assim, é um texto, né, bem completo, que vai falar especificamente dessa realidade que nós, espíritos encarnados terrestres, né, nessa terra que estamos, porque existem vários outros mundos habitados, né, dependendo do nível de evolução, que envolve desde a estrutura da carne, né, até as perspectivas morais. Quando ele fala a felicidade não é deste mundo, a primeira coisa que ele pontua é: existe um conceito de felicidade diferente. E eu sempre faço muito essa discussão quando eu estou colocando com os meus filhos, porque eles tendem, por crianças que ainda são e por estarem dentro desse contexto ainda muito materialista, de associar condições de felicidade a questões materiais. Então, o que são essas condições de felicidade? Porque eu queria
fazer atividade X, ou porque eu queria comer uma comida Y. E quando eles estão comendo essa comida Y, quando eles estão fazendo essa atividade X, eles costumam dizer, ai, como é feliz. E eu sempre faço essa pontuação. Não é que você não possa vivenciar a felicidade nesse mundo, mas essa é uma felicidade efêmera, né? Se nós fôssemos comparar ou considerar esses pequenos pedaços, esses pequenos trechos de felicidade, nós não consideraríamos a nossa vida como uma vida feliz, porque nós temos muito mais desafios a vencer do que necessariamente momentos nos quais a gente goze dessas situações que nós consideramos como situações felizes. E daí vem um ponto importante. Que ponto é esse? Primeiro, o que a gente considera felicidade? É material ou é espiritual? Não, Nádia, mas a gente não tem como vivenciar uma experiência espiritual se falta tudo, se tem todos os problemas. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que todas as experiências que a gente passa porque a gente precisa passar por elas. Foram experiências planejadas, programadas para que acontecessem ainda no nosso plano encarnatório. Algumas dessas outras experiências pelas quais a gente passa porque na vivência do nosso planejamento encarnatório, nós acabamos não cumprindo com etapas importantes que haviam sido planejadas, e essas etapas geraram novas dívidas, né? E essas dívidas, elas correspondem a dívidas dessa nossa encarnação agora. Então, se todas as experiências que nós passamos são experiências que a gente precisa passar, de duas uma, ou a gente continua brigando com essas experiências, ou a gente continua discutindo com essas experiências, ou a gente continua amaldiçoando essas experiências, ou a gente parte do pressuposto que precisamos entender por que estamos vivendo elas. Por que isso está acontecendo comigo? Por que eu estou passando por essa situação novamente? Quando a gente passa a entender que existem lições que a gente precisa aprender, a outra parte fica mais fácil. Que outra parte é essa? Aceitar. Nádia, mas o que significa aceitar? Aceitar não é sentar e esperar cair do céu, até porque nós já caímos do céu. Aceitar é trabalhar a nossa realidade dentro do nosso melhor, daquilo que a gente consegue fazer de melhor para enfrentá-la, para solucioná-la. E aí vem dois princípios que eu acho muito interessantes que eu aprendi nessa caminhada. O primeiro princípio é: continue caminhando. Independente de tudo que acontecer, independente de tudo pelo qual a gente passar, se a gente parar, a gente vai continuar naquela situação o resto das nossas encarnações. Se a gente continuar caminhando, se a gente continuar fazendo as coisas corretas. Exatamente. E aí é muito bom, Glória, que você colocou, porque eu vou já pontuar uma coisa importante sobre isso. Então, continuar caminhando, continuar fazendo bem, porque a gente só pode vencer o mal com o bem. O mal, ele não vence o mal, só o bem vence o mal. E o segundo ponto é o que eu preciso aceitar em mim e no outro. Muitos dos nossos sofrimentos e muitas das coisas ruins que a gente passa vem da falsa ideia que nós somos melhores do que as outras pessoas. Vem da falsa ideia da gente pensar, olha o besta ali, ó, eita, ele nem sabe que está esperando por ele do outro lado. E aí eu até li uma frase do Chico semana passada que diz isso: aquele que deseja o mal ao outro já está cavando uma cova para si mesmo. Então, assim, a frase é mais ou menos essa, não é exatamente essa, mas tem uma relação. Então, assim,
como você pode vivenciar a doutrina espírita se você está desejando ou pontuando observações no aprendizado do outro. A gente não sabe o que esse outro viveu, a gente não sabe que obras ele realizou. Muitas vezes o peso do planejamento reencarnatório dele está conflituando com a progressão e isso vai ser contado a favor dele, dependendo de todas as atividades que ele tenha desempenhado, dependendo de tudo que ele tiver feito, vai contar a favor dele o fato dele estar nesse momento confuso, conturbado, fazendo coisas que ele não deveria fazer, mas que é compreensível dado o contexto dele. Então, uma vez que eu não paro, eu continuo fazendo bem, eu continuo praticando o meu melhor, eu continuo me esforçando, a partir do momento que eu foco esse aprendizado em mim e não no outro, não é culpa do outro, não é responsabilidade do outro, eu não posso esperar por esse outro, e sim em mim, eu passo a utilizar os recursos que eu possuo, a aprendizagem, o processo focado na minha aprendizagem. E aí vem outro princípio que eu também aprendi recentemente com uma colega, em que ela fala: use as armas que você tem. Não é? A gente fala muito, se eu tivesse dinheiro eu faria isso, se eu tivesse saúde eu faria aquilo, se eu tivesse um amor seria diferente. Não. Nós estamos na situação que nós precisamos estar, com as pessoas que nós precisamos estar, aprendendo as aprendizagens que nós precisamos aprender. Então a gente não pode esperar o dia que a gente tiver dinheiro, o dia que a gente tiver saúde, o dia que a gente tiver um companheiro ou uma companheira que nos respeite e nos ame. Nós precisamos começar por nós mesmos. Nádia, mas o que significa me amar? Aceitar-se, reconhecer-se como uma pessoa falível, como uma pessoa, um aprendiz, comprometer-se, se envolver com o processo de crescimento, se envolver com o processo de aprendizado. Eu estava conversando isso com meu esposo agora há pouco, né? Eu sempre dizia para ele, como eu sou professora, eu sempre dizia para ele que, para mim, o processo de aprendizagem, né, o processo de desenvolvimento cognitivo, ele exige uma energia assim assustadora. É como se eu corresse uma maratona. Às vezes a impressão que eu tenho quando eu termino de fazer um planejamento, quando eu termino de dar minhas aulas, ou quando eu termino de fazer um trabalho, quando eu termino de preparar um projeto PIBIC, por exemplo, preparar um capítulo de livro, um artigo, enfim, é como se eu tivesse treinado. Dependendo da situação, eu vou precisar passar o dia seguinte inteiro sem fazer nenhum tipo de atividade física. Desculpa. Porque para mim é extremamente cansativo. E aí ele está fazendo agora a graduação, e ele ontem tinha uma apresentação para fazer, né, um trabalho em grupo. E eu só observando, aí hoje de manhã ele morto de cansado, passa a noite que dá. Geralmente ele corre, quando ele quer passar a noite assim, dormindo inteiro, ele corre à noite, para cansar e dormir. Aí ele passa a noite todo dia dopado de sono, dormir, que acordou de manhã. Ele falou: meu Deus do céu, quase que eu não consigo acordar nem para beber água de madrugada. Aí eu falei: você tá vendo? Você tá vendo como é também muito estressante a gente preparar a aula, a gente fazer a apresentação, a gente corrigir prova, a gente estudar. É uma atividade extremamente cansativa. Então, assim, exercitar, bom dia, tudo bom? Exercitar a nossa capacidade de se reinventar, de aprender, de perdoar, de focar no nosso processo evolutivo, de avaliar como é a nossa caminhada, o que é que a gente precisa melhorar, o que é que a gente precisa crescer. Todo esse processo é extremamente desgastante. É extremamente cansativo. Então, assim, é necessário que nós sejamos amparados pela espiritualidade amiga. É necessário que nós sejamos o suporte de nós mesmos. Então, se aceitar, se perdoar, se compreender
como pessoas que somos, como espíritos encarnados que somos, é o segundo momento, né, que vai nos levar a clarificar a nossa mente e a poder permitir que a espiritualidade amiga ela haja. Porque enquanto a gente ficar se amaldiçoando, enquanto a gente ficar se reclamando, lembra que, Nádia, mas eu não consigo, eu preciso de um momento em que eu coloco para fora. A quem nós vamos recorrer? Ao pensamento desconexo, desordenado, à desregulação mental e vibracional? Não, a gente vai recorrer ao nosso guia espiritual, né? Chamar o nosso guia espiritual e falar, olha, eu tô me sentindo assim, 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 assado, eu tô me sentindo péssimo. Eu queria, nessa hora, era dar um tiro na cara de alguém. Eu queria, coloca pra fora, mas coloca pra fora entregando na mão da pessoa certa. Né? Quando a gente conversa com o nosso guia espiritual, a gente permite que ele consiga estabelecer uma conexão com nós mesmos. E assim a gente possa conversar e a gente possa dialogar num caminho de luz. Recebendo esse caminho de luz, recebendo essa orientação e feedback. Lembra que todo o processo de comunicação, ela é uma porta aberta para os dois lados. Então, se eu emito pensamentos de baixa carga vibracional, eu recebo pensamentos de baixa carga vibracional. Então, quando eu emito pensamentos de baixa carga vibracional, direcionados, orientados para o meu guia espiritual, para a espiritualidade amiga, dizendo como eu me sinto e pedindo socorro, eu vou receber o socorro da espiritualidade amiga. Eu vou receber bons conselhos, eu vou receber boas orientações, eu vou receber exatamente aquilo que eu estou pedindo. Mas eu estou emanando baixa carga vibracional. Não, eu estou emanando um pedido de socorro. Quando eu direciono os meus pensamentos para a espiritualidade amiga, eu estou emanando um pedido de socorro. E aí vem o nosso terceiro ponto. O primeiro ponto, continuar caminhando, né? Continuar na prática do bem, porque só o bem vence o mal. O segundo ponto, compreender a nós mesmos, nos aceitarmos, nos perdoarmos, jamais desenvolvermos o processo de culpa, e sim de responsabilização. A culpa é quando eu fico me maldizendo, a responsabilização é quando eu me arrependo e penso as estratégias de melhorar. E o terceiro ponto, e para mim, né, o ponto-chave dessa discussão, é definir o conceito de felicidade. E aí eu vou pegar a Glória emprestada, né, para a gente fazer uma pequena pontuação sobre isso. Muitas vezes eu vejo assim, principalmente nas redes sociais, faça aquilo que lhe deixa leve, faça aquilo que o seu coração manda, faça aquilo que lhe faz feliz. Se uma coisa não lhe faz bem, se você não está gostando, mude. E eu fico pensando assim, gente, é claro que eu entendo a lógica, né, toda a concepção, só que eu sou uma pessoa que se preocupa muito com o contexto. Qual é o contexto que me faz interpretar alguma coisa como bom? Qual é o contexto que me faz interpretar algo como algo que faz vibrar o meu coração? Qual é o contexto que me faz avaliar essas situações? E aí eu lembro de uma carta que eu recebi, acho que já contei essa história aqui. Eu estava chegando de uma corrida que eu corria, né, antes da gravidez com meu esposo na BR, e sempre tem o pôr do sol. Eu sou apaixonada por nascer e pôr do sol. E aí eu estava chegando no carro com a minha cabeça cheia de problemas, cheia de coisa, pensando. Ele continua correndo porque ele corre 15 km, né? Eu só corro mal 5. Exatamente, você não deve negar os seus sentimentos, mas você deve direcionar eles para aquela para a Pleiade que pode te ajudar. Porque quando você fica assim, ai meu Deus do céu, fulano fez isso comigo, fulano fez isso comigo, direcionando por fulano, o pensamento tem poder, vai voltar para você.
Se você fala pro seu guia espiritual, o meu guia espiritual, fulano fez isso comigo, eu tô me sentindo tão sentida, eu sei que eu não gostaria de me sentir assim, mas conversando com ele, que é um ser de luz, você vai receber luz de volta. Não tem problema nenhum você admitir para a espiritualidade amiga o que você sente, porque ela sabe, ela tá vendo. Não tem problema dizer o que você quer fazer ou deixar de fazer, desde que seja para para a pessoa correta, para o espírito correto, para o ser de luz correto. E aí só terminei a história do pôr do sol. E eu pensando um monte de coisa, eu cheguei no carro, peguei e falei assim, eu vou entrar bem aqui no, no YouTube do Lex, no canal do Lex, e eu vou puxar, né, alguma lei enquanto eu espero ele, que eu só corri 5, ele corre 15. E aí eu espero, enquanto eu espero ele voltar, eu vou olhar alguma coisa aqui pra ver se eu me acalmo. E aí chegou pra mim de cara as cartas consoladoras da última segunda, eu acho que isso era uma quarta. E na hora que eu cliquei, eu falei, não vou clicar no começo, porque no começo vai ter um monte de conversa, eu queria mesmo era já ouvir as cartas, né, já a leitura. Cliquei mais pro final do vídeo. E quando eu cliquei pro final do vídeo, tinha uma carta pra mim. Na hora que ele falou, de guia espiritual para Nádia Pinheiro. Eu falei, não, tu tá de brincadeira. Porque na segunda eu tinha colocado o meu nome, mas eu dormi. Que eu colocava na TV, né? Tava na cama, e aí eu dormi. Não vi que tinha saído uma carta pra mim. Também não olhei. Tão perturbada que eu tava. Nesses dias não direcionei meu pensamento para a espiritualidade amiga. E lá na carta eu falei, não. Aí eu comecei a printar, né? A carta ia passando, eu comecei a printar. E tinha uma coisa que de cara falou, que o céu, o pôr do sol pinta no céu as cores do novo dia, as cores da possibilidade. Ele, né, dizia que pintava no céu uma aquarela. Então ele já começou falando de uma coisa que era muito importante para mim, que era o pôr do sol e o nascer do sol. E eu tava lendo isso enquanto o sol tava se pondo. Foi muito louco. E aí eu comecei a chorar desesperadoramente dentro do carro, claro. E aí ele falava que o céu, no pôr do sol, né, pinta-se no céu as cores da esperança de uma nova oportunidade. E aí todas, como sempre, todas as cartas que eu recebo são assim, ele sai respondendo todas as minhas perguntas. O seu João diz que as minhas cartas são as mais loucas, porque enquanto as outras cartas as pessoas contam histórias, explicam como é que estão lá, perguntam pelos seus entes queridos, as minhas cartas, os guias espirituais, eles respondem a confusão na minha cabeça, eles respondem as perguntas que eu faço na minha cabeça, que cada um é mais doido que a outra. E aí ele dizia que o objetivo dele, ao me acompanhar, era que eu atingisse o nível de felicidade verdadeira, né? Que eu teria que entender o que é a felicidade de verdade. Que a felicidade verdadeira, que o meu o objetivo de todos nós é sermos felizes. Só que a gente precisa entender qual é a felicidade verdadeira. Então, qual é a felicidade verdadeira, gente? Para que a gente veio nesse mundo? A gente não veio aqui quitar as nossas dívidas, nos tornarmos pessoas melhores, aprendermos uns com os outros. Então, qual é o caminho e o que é a felicidade verdadeira? A felicidade verdadeira é cumprir a nossa missão. Para que quando a gente chegue na pátria maior, que é a nossa verdadeira pátria, que é espiritual, nós possamos dizer, vim, vi, venci. Né? Consegui fazer o melhor, consegui fazer aquilo que eu tinha planejado. Não foi fácil, foi super difícil, mas eu consegui, eu tive apoio, eu tive suporte, eu tive consciência disso, né? Então, assim, a felicidade é, se eu tenho que passar por essa experiência, eu vou passar, mas eu não preciso passar por essa experiência em sofrimento extremo. Eu preciso entender que as coisas que acontecem, elas acontecem para exercitar o meu cérebro e o meu coração, para que eu consiga raciocinar e pensar estratégias para solucionar aquele problema, para que eu consiga ter empatia com as pessoas, porque se eu sei que eu só posso, se nós estamos no lugar certo, com as pessoas corretas, com os recursos que nos foram necessários para o aprendizado, eu preciso me focar nisso.
A empatia é um processo muito importante e nós estamos vivendo isso atualmente. Se nós não tivermos empatia, se nós não tivermos esse sentimento de colaboração conjunta, mútua, a gente não vai conseguir passar por isso, não é? Então, assim, foi muito... Eu sempre uso essa carta quando eu vou falar sobre essa questão da felicidade, porque a frase é muito forte quando ele diz: você veio nesse mundo para ser muito feliz, mas a felicidade verdadeira, ou seja, está na hora de você arregaçar as mangas, está na hora de você acordar, que se as coisas estão acontecendo é porque você precisa passar por elas. E aprender logo. Não adianta ficar reclamando porque não vai resolver. Aprenda a perdoar, aprenda a aceitar, aprenda a entender que você não é a melhor pessoa do mundo, você não é a pessoa mais correta do mundo, você não é a pessoa que sabe de tudo. Aprenda logo isso. Aprenda que o outro também tem os problemas dele, que o outro também tem a responsabilidade dele. Agora, se você tem mais recursos de discernimento, você tem mais responsabilidade. Então, assim, por que as pessoas procuram mais a gente em algumas situações? A pessoa só me procura quando ela quer ajuda. Que bom que você é uma referência de ajuda. Mas você ajuda você primeiro? Porque quando a gente não se ajuda e ajuda o outro, isso não é um processo. A gente precisa estar bem, nos aceitar, nos entender, nos desculpar, para que a gente verdadeiramente vivencie esse processo com o outro. Então, assim, a felicidade, ela muitas vezes pode estar mascarada. Ah, eu não vou fazer isso porque isso não me faz feliz. E o que é que te faz feliz? Porque a gente precisa entender que a felicidade, ela não está associada à aquisição dos prazeres imediatos. Ela está associada àquilo que é correto. Aquilo que no futuro não vai te dar dor de cabeça. Aquilo que no futuro não vai te dar culpa. A tua felicidade não pode passar por cima de ninguém. No sentido de machucar de propósito, tá? Você não tem como controlar as outras pessoas. Porque se você fez tudo correto, tudo certinho, e a outra pessoa ainda se chateia, a culpa não é sua, né? Mas você tem que fazer o que é correto, o que é justo. Você precisa entender que nem tudo que a gente quer é certo. Nem tudo que faz vibrar o nosso coração é certo aos olhos de Deus, né? Deus tem um código totalmente diferente do código humano. Muitas coisas que aos olhos dos homens não são nem mínimo problema, aos olhos de Deus são infrações gravíssimas. Então a nossa felicidade é nos policiar e não policiar o outro. Ah, porque o fulano tá fazendo aquilo ali, é a responsabilidade do fulano, a não ser que ele seja nossos filhos, né? A responsabilidade do fulano, ele tem que aprender. E até com os nossos filhos também, eles precisam muitas vezes aprender. Mas a gente precisa entender que a felicidade não está relacionada ao mundo material. O mundo material é o mundo do trabalho. E nesse mundo de trabalho é um mundo no qual a gente precisa construir e reconstruir e reorganizar a nossa experiência. Então, assim, tem uma felicidade não é desse mundo. Ele vem falar sobre a nossa necessidade de sempre continuar trabalhando, de sempre continuar fazendo bem, porque só o bem vence o mal. A nossa responsabilidade conosco, né, de nos perdoar, de ter certeza que nós também somos aprendizes. Todos nós somos almas sofredoras que pedem prece. Todos nós somos trabalhadores da última hora. Eu sempre caio muito na questão da espiritualidade, da mediunidade também, né? Da soberba, que muitas vezes a gente fala, eu vi fulano, eu ouvi sobre você. Não, vamos falar da gente mesmo, né? Vamos focar na gente mesmo, no nosso crescimento, no nosso aprendizado, na nossa construção espiritual. O outro está vivenciando a vida dele, o outro está no caminho dele, na construção dele. Nós podemos auxiliar e dar suporte e nunca sermos os algozes dos outros. E terceiro, termos claro que a felicidade ela é feita do compartilhamento, da empatia, da construção conjunta, de atender os nossos objetivos enquanto espíritos encarnados com planejamento encarnatório e de aceitar quando a gente não consegue.
Eu sinto muito, eu não consegui dessa vez. Gostaria muito de ter conseguido, mas infelizmente não foi possível. Se você puder me auxiliar, me dar uma luz, eu agradeço bastante. Então, assim, a gente precisa ter muita essa humildade de entender que se não deu certo, se não conseguimos, precisamos de apoio, solicitar esse apoio e aceitar que todos nós podemos passar por essa experiência. Então, como sempre, eu falo muito, né? Por mim, eu ficaria falando assim horas e horas e horas. Mas eu gostaria de agradecer a oportunidade de estarmos todos juntos no dia de hoje. Nosso evangelho já está chegando ao momento final. Eu gostaria de fazer a prece, né? Mas uma prece diferente, né? No sentido de uma prece que não feche esse momento, mas que abra ele, que nos prepare para uma continuação de vibração energética. Façamos todo o bem que nos for permitido fazer. Prestemos todo o auxílio que nos for permitido prestar. Construamos todos os processos e todas as pontes que possamos vir a precisar construir. Então, o trabalho ele é ativo e esse trabalho é de autotransformação. Omitamos palavras ruins, omitamos palavras ruins. E quando o sentimento que temos em relação ao outro, na tentativa de ajudar, nos sentimos manipulados, é lícito nos afastar? Totalmente lícito, Aldenise, totalmente. Existe um princípio na doutrina que Chico coloca aqui: auxiliai ao máximo, mas não vos permiteis relacionamentos conflituosos sob a justificativa de auxiliar o outro, porque o outro só pode crescer se ele mesmo desejar. Então, não existe isso de ficar em relacionamentos conflituosos porque você pretende auxiliar alguém, não. A primeira pessoa que você deve ter cuidado é a máscara de oxigênio. Né? Você precisa colocar a máscara de oxigênio em você para poder salvar outro, porque se você não conseguir, você não vai conseguir com o outro. Então, para ajudar alguém, essa pessoa precisa se querer ajudar. Muitas vezes a gente acaba prejudicando essa pessoa, porque a gente fica dando para ela, tirando dela as oportunidades de crescimento que Deus está colocando para ela. Você não vai deixar de fazer o bem, mas o bem não é dar tudo, não é fazer tudo. O bem é dar o necessário, é fazer o necessário. O que é fazer o necessário? Você pode fazer as orações, sempre fazendo oração para o anjo da guarda, para o guia espiritual da pessoa, sempre pedindo o intermédio dele para que não aconteça nenhum tipo de problema em relação a atrair uma energia que a gente não dá conta de alcançar. Então, é isso que eu peço. Eu vou até pegar a sua fala e aproveitar para fazer a prece final. Que a gente consiga nos conectar com a espiritualidade amiga, que a gente consiga trabalhar essa energia dentro da proposta de crescimento espiritual e não de sofrimento espiritual. Olha, tudo bom? Pois, todas as vezes que o seu coração estiver muito aperreado, na verdade eu falo isso, mas eu faço isso 24 horas. Lembra do app, Evangelho com Busca Aleatória? Eu abro esse evangelho assim, umas 400 vezes por dia. Criemos o hábito de conversarmos com o nosso guia espiritual 24 horas, o tempo todo. Vamos lá, vamos precisar trabalhar agora, vamos lá, eu e você, vamos na fé. Cheguei no trabalho, eita, que o trânsito hoje estava ruim, mas graças a Deus você estava comigo e você me auxiliou. Ave Maria, já vem essa pessoa conversar comigo, mas calma que eu vou ouvir tudo que você tiver para me contar. Não se preocupe que eu não vou falar nada nem fazer nada sem te ouvir primeiro. Comece a criar o hábito de trazer o seu guia espiritual para dentro de você. Para que essas suas falas, aos poucos, elas sejam direcionadas ao seu guia espiritual e considere que ele está ao seu lado porque ele está. E essa é uma ferramenta muito importante. A oração é todo o sentimento, toda a fala direcionada ao crescimento espiritual, direcionada à prática do bem. Tá certo?
Então, como prece final, é por isso que eu falei que essa é uma prece diferenciada. Que nós consigamos permitir que a espiritualidade da amiga nos alcance. Que a gente consiga inserir ela para que o nosso coração, aí sim, o nosso coração vai dizer o que é a felicidade e o que não é. Obrigada a todos, muito obrigada pela oportunidade. Assim seja.